Eu vou apresentar, antes do almoço, a mesa redonda, cujo tema será Desafios para o ensino de instrumentação e metrologia aplicada no monitoramento meteorológico. Então, como debatedor, eu convido ao palco o professor Celso Scaranello, presidente executivo da REMESP. E como participantes dessa mesa redonda, convido o senhor Josué Souza de Góes, diretor da Faculdade de Tecnologia de São Paulo. Convido o senhor Yoshiaki Sakagami, é isso? Professor do Instituto Federal de Santa Catarina. E convido o professor Márcio Antônio Aparecido Santana, metrologista do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Seja bem-vindo. A palavra é sua, professor Celso. Bem, bom dia a todos, aqueles que eu ainda não cumprimentei. Deu para perceber que aqui nós estamos com algumas autoridades do mundo da educação. Todas as palestras, aliás, eu estou impressionado com a qualidade das nossas palestras, viu, Márcio? Que aconteceram ontem, aconteceram hoje e vão acontecer ainda hoje à tarde. Mas nada é possível acontecer se nós não tivermos pessoas, né? Pessoas preparadas, pessoas bem treinadas, capacitadas. E é por isso que a gente resolveu fazer uma mesa redonda com a participação de autoridades do mundo da educação, né? O professor Josué, o Yoshi e o professor Márcio. Então, nós vamos começar aqui com uma apresentação daquele que representa a autoridade da FATEC, professor Josué Góes. Se vocês não sabem, foi graças a ele que a gente está fazendo esse evento aqui na FATEC, nesse auditório tão legal, tão simpático. Então, eu vou passar a palavra para o professor Josué. Ele vai fazer uma apresentação que já está lá, inclusive, no quadro, para que ele fale um pouquinho dessa entidade maravilhosa que faz parte da Paula Souza, né? E que ele teve a oportunidade de dirigir aqui e hoje está fazendo parte de um complexo lá de Paulínia. Então, professor, a palavra é sua. Muito obrigado, professor Celso. Agradeço aqui a presença dos colegas. Me honra muito estar de volta à FATEC São Paulo. Então, a correção é essa, né? Eu fui diretor da FATEC São Paulo até o dia 15 de maio e hoje dirijo a FATEC Paulínia, implantando a FATEC Paulínia. E as nossas tratativas lá atrás, né, Celso? Será que dá? Será que não dá? É possível, não é? É possível, estamos aqui, né? Então, agradeço a todos também os presentes, espero que estejam gostando do ambiente e esperamos que tenhamos outras oportunidades como essa. Bom, eu não vou me alongar muito, coloquei uma apresentação bem rápida aqui. Opa, espera aí, que é aqui, isso. Para frente é que se anda, espera aí, aqui. Espera aí, professor, está indo para frente e para trás, aqui, espera aí. Não está indo aqui. É esse aqui, né? Esse aqui, então tá. Pronto. Bom, o desafio foi esse, né? Como que nós vamos formar pessoas que vão trabalhar com esses equipamentos maravilhosos, vão entender desses equipamentos e quais as respostas que a gente espera obter e a qualidade desses dados e como que nós vamos, em conjunto, oferecer o melhor para a sociedade. Então, quando a gente fala de monitoramento, obviamente, nós estamos já há algum tempo pensando nas mudanças climáticas que já estão aí, alguns eram céticos há alguns anos. Tivemos aqui palestras de céticos, mas acho que hoje não há dúvidas de que o planeta passa por mudanças e de forma acelerada. Então, quando a gente fala de monitoramento, por que é importante esse monitoramento? Claro que eu não vou repetir tudo que vocês já escutaram nas outras palestras, mas, basicamente, a prevenção dos desastres
naturais, a gestão dos recursos hídricos, tão importante. Agora passamos por um problema de seca, né? A agricultura e energia, como fazer esse monitoramento, esse uso racional e mais ampliado. A disputa por energia está cada vez maior, os data centers chegando, ocupando, cada data center, dependendo do tamanho, é maior do que muitas cidades, ele sozinho, né? Então, a gestão da energia, o planejamento urbano, mudanças climáticas como um todo, como a gente já falou, e a segurança da população do entorno. Então, a qualidade das decisões, ela vai depender exatamente da qualidade das medições dos dados que nos chegam. Eu tomei a liberdade de falar da minha área aqui, que é a área do profissional tecnólogo, que é um profissional que normalmente ele tem uma formação mais rápida, normalmente de 2.000 a 2.400 horas, e é um profissional que vai atuar diretamente, especificamente, numa determinada área, diferentemente, por exemplo, da engenharia, que ela é mais ampla e generalista. Então, qual é esse perfil que a gente espera? Então, ele vai ter que atuar, obviamente, nos projetos das instalações físicas, nas instalações de sensores e nesse controle de todas essas instalações, a operação das estações meteorológicas, a calibração e manutenção, a telemetria e a transmissão de dados, a análise dos dados ambientais e a gestão dos sistemas de monitoramento. Ele pode, obviamente, a nossa ideia de um tecnólogo nessa área é para formar alguém que consiga atuar nesses campos todos, mas de forma plena, né? Então, quais seriam as competências essenciais? As de sempre, né? Então, quer dizer, obviamente que ele tem que ter conhecimento técnico, a interpretação dos dados, a capacidade analítica, visão interdisciplinar, ou que tanto se fala, mas que é difícil colocar isso em prática. A inteligência emocional, agora se fala bastante, mas é muito esquecida, mas faz parte desse processo de formação, as relações interpessoais e a gestão de pessoas. Então, o tecnólogo ele não é simplesmente alguém com formação técnica e capacidade técnica, ele tem que, obviamente, atuar com pessoas, ele trabalha com pessoas, trabalha para pessoas, responde a pessoas. Então, é uma visão que os cursos que nós costumamos colocar à disposição da sociedade têm essa visão de um cidadão completo, e não simplesmente alguém técnico que vai entregar, obviamente, o melhor desse processo, mas dos processos, né, vai saber mexer com os equipamentos, mas ele tem que interagir com pessoas. Deixa eu ver se é isso. A questão aqui, os desafios, então. Eu tenho desafios técnicos, óbvios. Aqui já foi falado, até nas duas palestras aqui, que eu tenho certeza que nas anteriores também, deve ter se falado dos equipamentos. Então, os equipamentos estão cada vez mais sofisticados, mais complexos, do ponto de vista de tecnologia embarcada, só que não é porque ele é complexo que ele é difícil de usar. Mas o mais importante é o que eu vou obter desses equipamentos. Então, os equipamentos eles têm que estar disponíveis, né, para essa formação. O alto custo dos laboratórios, que muitas vezes, se formos colocar todos os laboratórios em uma escola com a devida capacidade instalada, o custo é elevado. A necessidade de atualização tecnológica. O desafio pedagógico é a integração entre teoria e prática. Formação interdisciplinar e aprendizagem baseada em problemas reais. Então, está aqui um desafio também. E operacionais, as experiências práticas em campo. Isso faz toda a diferença, principalmente para quem vai operar diretamente no campo. Manutenção de sensores, ou não só a manutenção, mas o manejo desses sensores. E a confiabilidade das medições. Então, esse pacote são os desafios para o ensino. Como nós colocamos isso em sala de aula e como que as empresas, a sociedade vai receber esse profissional, qual a capacidade que ele tem para entregar isso. Então, está aí um pacote para a gente conversar um pouquinho. E a questão das tecnologias, deixa eu voltar aqui que eu apertei errado.
As tecnologias, então, se fala de novas tecnologias, não tão novas assim, porque algumas já estão até um pouco ultrapassadas quando a gente fala nova tecnologia, mas para o profissional que vai ser formado, é importante que ele tenha essa noção da internet das coisas, o IoT, né, como se fala, os sensores inteligentes, não sensores, os sistemas inteligentes, né, que compõem sensores, inteligência artificial, a computação em nuvem, que já é coisa antiga já, né? Sensoriamento remoto, a Big Data para a área ambiental, a ciência de dados, né? Então, o impacto, o tecnólogo precisa dominar necessariamente as tecnologias, a automação e a análise de dados. A ciência de dados, ela é, talvez, atualmente e no futuro, com certeza será, o divisor de águas do que nós vamos ser como sociedade. A ideia de uso de energia, que cada vez vai consumir mais, mas os dados produzidos vão ser realmente o divisor de águas. Tá? Já que nós estamos falando de monitoramento hidrometeorológico, então o divisor de águas cabe bem aí, né? Como um termo, um trocadilho. Então, é importante lembrar que o tecnólogo, esse profissional, ele tem que ter um conhecimento macro, mas ele não pode estar desligado daquele padrão técnico, mas ele tem que estar apto a fornecer o que tem de mais preciso. Já estou quase no finalzinho aqui, e a importância na prática, né? Então, eu tenho todas os manejos, né, das informações meteorológicas, a parte didática, projetos, né, com Arduino e outros sistemas, simulações computacionais, usos de dados reais, visitas técnicas, enfim, apoio direto à Defesa Civil com essa troca, inclusive na formação, e o resultado é uma aproximação da realidade profissional. Os desafios aí, calibração, incerteza de medição, rastreabilidade meteorológica, validação de dados e as falhas, né, nos sensores. Os dados incorretos podem gerar decisões erradas, risco à população, prejuízos de grande monta. E aí, a formação, então, é do conhecimento técnico, enfim, e, para concluir, é isso. Nós temos como desafio a modernização tecnológica, a formação prática, integração multidisciplinar, qualidade das medições. E o objetivo a ser alcançado, final, formar profissionais preparados para operar tecnologias ambientais com precisão, responsabilidade e visão estratégica. Era isso que eu queria falar para vocês. Professor, muito obrigado pela sua intervenção. Eu queria ser porta-voz aqui de como o professor Josué recebeu as nossas demandas, os nossos pedidos. Entre eles, nós teremos em breve um estudo para nós formarmos, quem sabe, um curso de pós-graduação de gestão em meteorologia aqui com a FATEC e estender isso, quem sabe, para todo o estado de São Paulo, né? Que é uma promessa do professor Josué e da FATEC para que a gente comece a estudar tudo isso aqui. Então, agora vamos ouvir o Yoshiaki sobre a experiência, né, da educação. É importante a educação lá em Santa Catarina, lá no Instituto Federal de Santa Catarina, né? Professor, a palavra é sua. Joia. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, participar dessa banca aí, Celso, Márcio, principalmente. Agradecer até todas as motivações, inspirações que hoje a gente está com um curso online, EAD, de 40 horas, de formação continuada de metrologia aplicada à instrumentação meteorológica. E a gente está em andamento. É a segunda edição que a gente está lá realizando lá no IFSC. E o curso lá já, desde 2003, então 23 anos que a gente tem o curso técnico de meteorologia. São 2 cursos só que tem atualmente de técnico de meteorologia no Brasil, no Rio e em Florianópolis, né? Acho que o tema aí é sobre os desafios da educação. O primeiro desafio é isso, né? São só 2 cursos técnicos. E como
a demanda é nacional, como é que a gente pode atingir os profissionais em todo o Brasil, né? Com certeza, aqui estão empresas que não conseguem, né, ter esses profissionais técnicos, né, em formação de meteorologia, e nossos técnicos lá, né, a gente forma só localmente, né? Então, a gente tem ideias de desenvolver EAD, né, do próprio técnico de meteorologia. E aí são desafios, né? Como é que a gente pode fazer um EAD, e mesmo você comentou a parte prática, né? E assim, a própria lei exige pelo menos 20% de prática, né? Então, como é que a gente pode... Daí precisa de apoios exatamente da própria RESMET, né, de como criar polos de educação espalhados pelo Brasil, nessa área de meteorologia, que a gente possa ali integrar, por exemplo, né, alunos que queiram fazer um EAD, né, não só no IFSC, né, acho que a própria FATEC, né, que quer fazer um EAD, e poderia ter uma colaboração de usar o nosso laboratório lá em Florianópolis, que queira fazer um curso da FATEC, e a gente disponibilizar as infraestruturas de fazer a prática lá, né. Então, uma parceria que, né, isso pode se estender, né, em todas as escolas técnicas, né. Então, acho que esse desafio hoje que a gente tem de tentar trazer, então, depois de 23 anos só localmente em Santa Catarina, né, como a gente pode, né, promover toda essa cultura de meteorologia e metrologia, né, e que possa atingir realmente todo o Brasil e capacitar os profissionais que vão ser absorvidos no mercado de trabalho, né. Então, esse é o ponto aí que eu gostaria de compartilhar. Obrigado, professor Yoshi. Eu acho que sempre é bom lembrar que a REMESP, né, que é a realizadora desse evento, ela tem uma missão, que é integrar todas essas partes. Nós somos uma rede de colaboração, uma rede colaborativa. Então, a união desses esforços em prol da educação para a meteorologia e também para a metrologia é uma atividade que nós praticamos diariamente. Inclusive, se vocês tiverem demandas sobre capacitação profissional, treinamentos para essas áreas, fique aí à vontade em sugerir essas demandas, que nós teremos o maior prazer de integrar todas as forças, não é, professor Márcio? Para que a gente possa formar mais pessoas. Dessa vez estamos integrando o FATEC, estamos integrando o pessoal da USP, estamos aí com vários alunos da USP, e agora também com as ideias do professor Yoshi, eu acho que nós podemos fazer um pool de iniciativas aí para melhorar cada vez mais essa capacitação. Então, agora eu passo a palavra para o Márcio, para ele falar um pouco desse tema tão empolgante, professor. Bom dia. Nos últimos eventos, o pessoal de meteorologia, a gente viu 95% do pessoal trabalhando com banco de dados meteorológicos ou hidrológicos, né? É muito interessante, é um trabalho, preciso, né? Preciso de precisar, né? E a gente vai ver muitos gráficos bonitos das medições em campos, né, dos dados meteorológicos e tal. E, às vezes, por esse pessoal nunca pôr a mão na instrumentação, acontece alguns deslizes, né? Vamos dizer assim, né? Então, você vai ver temperatura, o pessoal fazendo algumas médias com 4 casas, né, decimais, não é isso? Tá ok? Ou umidade com 2 casas decimais, chuvas, né? Tinha um dado no jornal aí, né, que choveu, né, 102,427 milímetros, né? Então, quer dizer, você pegar um banco de dados meteorológicos, né, você pode fazer o que você quiser com aqueles dados, ali a estatística aceita você fazer o que quiser, a matemática e tal. E essa é uma preocupação que a gente estava tendo com essa, né, o pessoal estava trabalhando de forma correta, mas a gente achava que eles teriam que dar um passinho atrás, para ver o que a instrumentação está sendo usada e como usar a instrumentação. E a gente viu vários exemplos
né? Eu vou trazer um exemplo aqui, um pesquisador da França, ele veio medir CO2 no oceano no Brasil, ele foi até lá em Cachoeira Paulista, no INPE, o primeiro dia ele chegou, conheceu a gente, eu não esqueço o nome dele, porque é um francês chamado Francis, né? Então não dá para esquecer, né? Ele chegou, bom dia, tal, amanhã eu estou aqui. No outro dia, pessoal, ele chegou com os instrumentos debaixo do braço, perguntou, onde eu calibro? Eu falei, nossa, o que é isso, né? Isso aí é a gente já está, é IA, né, que está acontecendo, é uma IA, né? Então, não, porque eles, falou assim, antes de usar um instrumento, eles querem conhecer o instrumento, querem conhecer, inclusive, a calibração. Inclusive, ele tinha um sensor para medir temperatura de oceano, que são sensores com incertezas muito baixas, que eu falei, eu não tenho um banho térmico para isso, não tenho. Não, mas eu quero, pelo menos, fazer uma verificação. E, então, ele começa, desde a instrumentação, ele produz os dados dele e ele utiliza os dados dele. Olha só se a gente conseguisse, às vezes, não ensinar na prática, mostrar só isso para os alunos, só isso para o pessoal, como que a gente ia crescer. Então, a educação, às vezes, alguns exemplos fazem que a gente já está um patamar assim. Okay? Eu quero aproveitar, né, parabenizar o professor aqui da FATEC, esse espaço que está cedendo da gente fazer essa difusão do conhecimento. Né? Olha o fruto que a gente já está tendo aqui. Esse espaço a gente não tem em outros seminários ambientais, de metrologia, não. Obrigado, Celso, abrir esse espaço para, né, para o nosso público, para todo mundo agradece o Celso depois, tá bom? Né? E eu achei que a gente sempre conversou, vimos essa lacuna, vamos ver essa lacuna, aí outro problema, né, daquele de um louco, outro louco na porta, né, que chega para você, vamos dar um curso, Márcio? Vamos. Aí, às vezes, a gente está aí de noite, chega em casa cansado, né, está lá, né, Yoshi lá já, né, já vamos lá, entra em EAD, e a gente está, né, disseminando também, né, um pouco dessa área que eu acho que é muito legal, porque quando a gente trabalha numa área que está vendo assim, puxa, o que está, né, qual o produto que vai dar do meu trabalho, que é monitorar o meio ambiente, que a gente olha da janela para fora e fala, puxa vida, eu estou ajudando a monitorar e, com isso aí, usar esses produtos, serviços para melhorar a qualidade de todo mundo. Isso aí é legal, é entusiasmo no nosso trabalho, tá, ok? É diferente, desculpa, né, só para, né, a pessoa que eu tenho um colega que trabalha na indústria bélica, né? Então a gente é mais light do que eles, não sei porquê, né, pessoal? Só para fechar aqui. Obrigado, professor Márcio. Nós temos espaço para as pessoas da plateia, para fazerem perguntas sobre demandas, sobre questões importantes que vocês queiram colocar, provocações, críticas, fiquem à vontade. Lá no fundo. Lá. É sempre muito bom tratar desse tema, né? Eu sempre faço questão de citar o exemplo, né? Primeiro os exemplos das 3 entidades aqui representadas, mas a Remesp ela tem um papel fundamental para levar esse conhecimento sobre metrologia e sobre meteorologia também para todos os pontos do Estado e, por que não dizer, do Brasil. Por favor, seu nome e a entidade. Meu nome é André ADO, eu sou da empresa Campbell Scientific. Eu gostaria só de fazer um comentário, desculpa, aproveitando que o Yoshiaki está aí na mesa. O Yoshiaki, ele, há 30 anos atrás, enquanto ele era estudante de meteorologia aqui no IAG da USP, ele, junto com o Franco Vilela, eram estagiários e trabalhavam na Câmara do Brasil. Hoje nós formamos, então, desde aquela época, o Yoshiaki depois seguiu o caminho da educação, foi parar lá no IF Santa Catarina, e o Franco Vilela foi parar no INEMET. O Franco deve estar por aí, né? Então, eu só estou querendo fazer esse comentário, porque como o tema é desafio para o ensino da instrumentação meteorológica aplicado ao monitoramento meteorológico, eu só gostaria de fazer esse comentário, que hoje nós temos à frente de 2 instituições importantes, que é o INEMET e o Instituto Federal de Santa Catarina, 2 profissionais de altíssimo nível, e que, na verdade, eles começaram como estagiários numa empresa privada, não é? E, a partir daí, então, eles trilharam os seus caminhos. Então, eu acredito que, para melhoria do ensino nessas áreas de meteorologia aplicada à meteorologia,
a empresa privada ela tem um papel fundamental de prover espaço remunerado para a formação desses profissionais aqui para o Brasil, assim, para o nosso território aqui. Obrigado, André. Quer Obrigado. comentar? Claro, né? Muito obrigado, André. Acho que é um momento muito oportuno para deixar todo o agradecimento. Primeiro trabalho meu, primeiro estágio, e se eu estou hoje aqui foi graças à oportunidade que ele abriu há 30 anos atrás, né? Foi um momento assim bem especial, porque a hora que eu estava entrando no primeiro dia aqui, na minha cabeça estava passando assim, 96 eu comecei o estágio na Campbell, hoje estamos em 2026, faz 30 anos. A hora que eu subi a rampa, eu escutei o Yoshiaki, era o André me chamando. Aí a gente já entrou e encontramos direto com o Franco, né? Então, aqui está um dia, um momento especial, marcante até para mim, desse momento. E eu acho que é bom complementar também exatamente isso que a gente está falando, né? E acho que não podia ser a casa melhor aqui da FATEC, de um curso técnico, a importância que você estava falando da experiência profissional. O quanto isso marca a juventude, marca a educação e a formação, e uma certa continuidade que eu estou há 30 anos hoje. Semana passada eu estava desinstalando uma estação na Lagoa da Conceição, então eu adoro o trabalho de campo, isso é apaixonante para mim, a gente está aqui, né? Então, eu acho que assim, né, dessa casa aqui do curso técnico, o IFSC, né? Esse é o grande diferencial do curso técnico, essa experiência que a gente não pode deixar. Então, esse é o grande desafio de fazer um EAD, mas como não perder a prática, e como esses polos, esses 20%, a gente não pode, tem que... Porque também é importante o híbrido EAD, né? Se não fosse o EAD, o Márcio não estaria dando o curso EAD lá, só eu estaria dando. Então, imagine o tamanho, a bagagem de experiência dele, trazendo para um curso EAD. Então, esse híbrido vai agregar muito valor, né? Mas tem que também ter muita colaboração, muita participação, uma integração nacional para que isso também aconteça nesses polos, essa experiência importantíssimo. Né? E eu acho que as empresas também, que o André, né, consiga trazer esse estágio, oferecer esses estágios para esses alunos, porque isso vai marcar, vai motivar muito os estudantes, porque a gente só em sala a gente vê o quanto que é difícil motivar os alunos, né? E a experiência, um estágio, isso transforma, né? Quanta emoção, hein, Yoshi? Emoção. Que emoção. E, olha, nós temos mais uma pergunta do... Eu sou Rony, da Universidade Federal do ABC. Yoshiaki, eu tinha ouvido falar que o Instituto Federal do Rio de Janeiro tinha aberto um curso técnico EAD em metrologia. E eu peguei meu telefone para checar, e eles abriram mesmo. Então, seria legal descobrir onde eles têm polos, achou. Tem, né? Metrologia, Instituto Federal. Já troquei contato com ela, sim. Pronto, está vendo? Desculpe atravessar, você que tem que dar essa notícia aqui. Passa o microfone para a nossa colega aqui, para ela falar rapidinho sobre o... Olha, você já vê quanta conexão que nós já estamos tendo aqui. Aliás, enquanto não chega o microfone para a nossa colega, eu queria comentar o seguinte. Eu e o Márcio, a gente conversa quase todo dia. Se não é todo dia, a cada 2 dias, pelo menos, a gente está conversando sobre possibilidades. E o que eu vejo e o que a gente tem percebido é que o nosso time de coordenação para eventos, para cursos, ele é um time relativamente pequeno. Então, nós estamos à disposição e fazendo um convite a todos vocês, aqueles que quiserem doar alguns minutinhos, né, durante as nossas reuniões para sugerir temas que façam parte desse nosso comitê. É muito legal, a gente aprende muito junto, né, ainda mais tendo o professor Márcio como participante, a gente está sempre aprendendo. Então, aqueles que quiserem participar desse nosso movimento em prol desses eventos e até dos cursos para a área de meteorologia, fiquem muito à vontade, serão muito bem-vindos. Professora.
agradecer, né? Eu estava aguardando um momento de pedir a palavra, mas eu sou a professora Nilmara, estava aí mediando ontem uma sessão. Eu sou coordenadora do curso técnico em metrologia do IFRJ Campus Volta Redonda. O nosso curso está por educação à distância, cumprindo a carga horária de 20% das atividades presenciais. E no último módulo, que é dividido em 6 módulos diferentes, então cada módulo é um bimestre, no último módulo os alunos vão presencialmente realizar as práticas. Se eles não realizam na unidade, eles precisam fazer em um laboratório acreditado, que tenha um supervisor para acompanhar essa atividade também. Então, eles obrigatoriamente precisam colocar a mão na massa e fazer as práticas de calibração. E ontem eu troquei umas figurinhas também com o Yoshi, e aí ele até me colocou lá para eu poder visualizar a plataforma do curso que tem da parte da metrologia na meteorologia. Então, eu fico aqui fazendo trabalho de formiguinha, né? A gente fala que quem é da área da metrologia faz um trabalho de formiguinha, de divulgação da ciência, para explicar qual que é a nossa necessidade, a nossa importância, porque muitas das vezes as empresas contratam outros técnicos, não de metrologia, porque não sabe qual que é a função de um técnico de metrologia, ou acha que ele também não existe. Né? E essa demanda da educação à distância ela veio depois da pandemia. Durante a pandemia, a gente abriu uma turma nacional, em parceria com o canal Metrologia, a gente fez a divulgação do edital, e aí os alunos fizeram a formação no meio da pandemia, por meio do ensino remoto. E aí a turma ficou tão feliz que conseguiu concluir o ensino que os próprios alunos falaram, olha, faz essa oportunidade de chegar a mais pessoas. E aí a gente conseguiu, com muito trabalho, elaborar a educação à distância. Então, hoje o curso já tem 2 turmas formadas, a gente tem os nossos editais em andamento, no próximo mês vai abrir o próximo edital, o curso é 100% gratuito, e outra coisa que eu venho falar, que eu também falei com alguns profissionais também, pessoal que tem empresa, que tem vaga de emprego, que tem vaga de estágio, que precisa de alguém dessa área, entrar em contato com o IFRJ, fazer os convênios, as parcerias, porque a gente divulga também, a gente auxilia no processo seletivo. Muita empresa entra em contato comigo falando, preciso de um aluno de tal lugar que tenha esse conhecimento, quem você me indica? E aí a gente vai fazendo essas trocas, eu acho que a gente tem muito a ganhar, porque a gente tem a necessidade da formação dos estudantes, porque é uma demanda nacional, e os estudantes também têm a necessidade de ingressar no mercado de trabalho. E aí meio que entra um pouco com uma pergunta que ele tinha feito anteriormente também, dessa necessidade de ter ali o mercado, né, para a inserção desses profissionais. Professora... Oi? Não, a UAB é a Universidade Aberta, que é para graduação. Como é um curso técnico, aí o edital é por meio do processo seletivo do IFRJ, tem um portal que todo ano é aberto no início do semestre e no final do semestre, porque são 2 turmas que entram anualmente, e aí é feito de forma gratuita e é por sorteio. Semestre passado, nós tivemos 900 candidatos para 36 vagas. A gente até expandiu para 60, por conta da procura. E aí a gente fica à disposição para auxiliar no que é necessário. Tá? Muito obrigado, professora. Feito o merchandise, mas fique à vontade, se você precisar, a gente pode divulgar também nas nossas redes sociais. Aliás, eu conversava com a professora lá no café, e a gente falava exatamente isso. Nós somos tão poucos, a gente um precisa ajudar o outro, né? Então, fique aí, a Remesp estará disponível para poder orientar o pessoal a buscar alternativas de cursos como esse que você falou, assim como o FATEC, Instituto Federal de Santa Catarina, né, os cursos do professor Márcio, que são sempre muito bem-vindos. Então, é isso aí. Mais perguntas? Opa, mais uma lá. Tem uma aqui primeiro, depois já chega aí com você. Pois não. Eu sou o Ricardo, do Serviço Geológico do Brasil. É mais um comentário. Primeiro, parabenizar por vocês terem destinado esse espaço do simpósio para falar sobre educação. É fundamental, eu conversei um pouco ontem com o Márcio, todo mundo trouxe desafios aqui, né? E é importante, acho que esse é o objetivo do simpósio, para a gente avançar em alguns deles. Mas a maioria dos desafios que a gente está falando é por uma falha nossa na base. Na base, eu sou formado pela USP, mestre e doutor pela USP, e não tenho uma base sólida de metrologia, por exemplo. E diferente do que o Márcio acabou de falar, do francês que veio ali no segundo dia com um sensorzinho debaixo do braço, querendo saber onde calibrava. Então, é importantíssimo esse espaço. Assim. É importante o desenvolvimento do curso, obviamente, técnico, tecnólogo, na área de metrologia, mas é importante que a gente conscientize que
a metrologia precisa ser uma disciplina disseminada nas outras áreas de formação também. Hoje, todo mundo fala em ciências de dados, a gente trabalha com dados o tempo todo. Óbvio que na área ambiental isso é mais sensível, né, porque leva a tomadas de decisão, a gente está ali sempre falando mudança climática, efeito diário na população, mas a gente, para falar de ciências de dados, precisa ter um dado confiável. E gerar um dado confiável passa por uma metrologia difundida em todas as áreas de formação. Muito obrigado, Ricardo, pelo seu depoimento. Oi? Tem um outro aqui. Espera só um minutinho, eu só queria comentar. Eu queria dizer o seguinte, rapidinho. A Remesp está abrindo um centro de treinamento para atividades práticas. Não é? Logo, logo vocês vão receber aí essas comunicações, porque a gente sente que, para alguns instrumentos, eu preciso deixar o pessoal manusear, saber. E isso é extensível, viu, Márcio? A gente poderia pensar em conjunto para a área também dos instrumentos utilizados pela meteorologia. Quem que é? Lá. Bom dia, eu sou Pedro, do funcionário da USP, e concordo com o colega que também se formou na USP, eu também fui formado, né, que falta esse aprofundamento da metrologia, na meteorologia. Nós temos um curso de instrumentação que faz parte do currículo de todos os meteorologistas, mas é um curso bem humilde, atualmente coordenado por um professor Humberto Rocha, que infelizmente não pôde vir. Estamos com algumas dificuldades de logística até, né, para trazer os alunos, mas tradicionalmente esse curso tem uma componente prática na estação meteorológica, que é onde eu trabalho. Os alunos realmente põem a mão nos instrumentos, vão medir com os instrumentos convencionais, conhecem um pouco da instrumentação automática no campus, mas seria bom aprofundar a parte de conhecimento, calibração, vocabulário metrológico, o cuidado com a qualidade das medições. Gostaríamos de ter esse avanço na qualidade do nosso curso. Por isso é muito importante. Muito bom depoimento. Quem que era, amor? Aqui, ó, de camisa Aqui, xadrez. Muito obrigado pela sua... Aí, isso aqui se chama de participação colaborativa. O microfone corre pelas mãos. Bom dia a todos. Obrigado né, por todo o evento, enfim, né, pelas discussões que vêm sendo feitas. E eu sou meteorologista de formação, trabalho na Unicamp faz 7 anos. E vem sendo para mim um grande desafio essa parte, né? Eu sempre fui, desde a época de graduação, usuário dos dados. Tive aula de instrumentação meteorológica também. Na minha época, acho que isso já mudou um pouco, mas na minha época, um pouco mais de 10 anos, 15 anos, por aí. A aula era com apostila de não sei quantas décadas, e o instrumento, quando tinha, era um instrumento obsoleto e geralmente quebrado. E era isso que a gente tinha. Então, acho que até o cuidado que se tinha com a disciplina já formava profissionais desinteressados, tipo assim, praticamente um tanto faz com aquele assunto, né? E usava os dados, pegava dado de onde quer que fosse, como se fosse tudo a mesma coisa, obtido da mesma forma, representando a mesma quantidade, e comparando, né? Sem ter essa criticidade. E aí comecei a trabalhar como meteorologista operacional, né? Tá aqui o primeiro operacional lá na Unicamp, né? A gente tinha já pesquisadores. E aí, bom, tá aqui a estação meteorológica, né? A gente tem os dados e tal. E aí começa a olhar e começa a ver que tem dificuldades, que tem problemas, que as coisas não são, né? Então eu estou há muitos anos, assim, me resolvendo com isso. O Márcio vem me ajudando muito. Eu não me lembro como que eu cheguei até o Márcio, mas foi lá no meio da pandemia, 2020, a gente começou a conversar. A partir das conversas com ele, já conseguimos implementar muitas melhorias, né? Uma das primeiras coisas que eu fiz foi cancelar um contrato que a gente tinha de manutenção, por ver que os dados não estavam bons. Daí a gente melhorou, agora a gente está com uma prestação de serviço muito boa. A gente passa dados, é uma estação meteorológica só que a gente tem,
mas passa dados para vários setores: arquitetura, engenharia, biologia, ecologia, física, medicina, né? Empresas privadas também usam esses dados, e poder passar essas informações. Não, a gente está aqui com sensores, os sensores estão calibrados, estão verificados, né? É uma outra sensação, né? Esses dados eles vão ter uma utilidade, vão ter uma confiança, né, para aquilo que vai ser utilizado. E assim, no dia a dia, lido com vários problemas, acho que oriundos, eu não sei se é só de uma deficiência de ensino, talvez um desinteresse, ou talvez de oportunidades que ainda não foram percebidas, né? Então, por exemplo, a gente tem dados lá, 35 anos, um pouco mais, começou com uma estação convencional, medição uma vez por dia, depois foi instalada uma estação automática, a gente teve um período de observações paralelas, mas nunca foi feito um tratamento para isso. Nesse meio tempo, várias pessoas operaram aquela estação, né? Então, a gente percebe que tudo isso já vai causando algumas mudanças naquela série de dados. Muda um instrumento, muda um sensor, e aí a gente tem aqueles dados e a gente tem que responder perguntas, né? A climatologia, qual é? Né? A onda de calor, né? Trabalho muito com o pessoal da imprensa, todo dia tem jornalista ligando que foi a maior temperatura do ano, a menor temperatura do ano, a maior temperatura da série histórica, a maior chuva. A gente está numa onda de calor porque pegou uma estação lá no meio da cidade que deu 40 graus e tal, né? E a gente tem que tentar explicar, tipo, não, os critérios das ondas de calor foram estabelecidos pelo INMET com as estações adequadas, né? Agora, não dá para você pegar uma estação instalada de uma forma diferente e querer usar aquilo para fazer esse... Então, são várias coisas que a gente lida no dia a dia, e eu acredito que essas iniciativas, tanto, né, do simpósio, das conversas que a gente tem, são cruciais, né? A gente vai comprar uma estação meteorológica nova, vai ter uma licitação, né, já abrindo aqui. A gente tem empresas que têm demonstrado interesse, e a gente sabe que a gente quer uma estação de ótima qualidade, né? Mas a gente sabe que não basta ter equipamentos excelentes, a gente precisa ter uma gestão boa, a gente precisa ter uma manutenção, então tudo isso é coisas que eu tenho descoberto, né, aprendido, e eu agradeço aqui esses eventos, né, que vem enriquecendo bastante. Qual é o seu nome? Bruno. Bruno, que depoimento maravilhoso. Olha, tá gravado ali, ó, tá vendo? Eu pretendo, se você me permitir, usar para a gente divulgar, porque é muito legal isso que você nos falou aqui. Estamos encerrando. Você quer fazer uma pergunta? Rapidinho. Rapidinho. Então, eu me chamo Márcia, sou da Universidade Fluminense, sou aluna de Ciência Ambiental, e eu aprendi aqui muita coisa, porque esse curso de Ciência Ambiental é indisciplinar, né? Então, a gente abarca muitas disciplinas. Então, eu participei, eu vendo a última palestra, a gente já foi muito a campo, já perdi todos os dados de campo também. Então, a gente calculava a biomassa só no Excel. Então, aqui é um aprendizado, né? A gente sempre está aprendendo, né? Então, a ciência ambiental é um curso novo, e a gente usa muito dado de meteorologia. Então, é um campo que é novo, porém, entra 60 pessoas, mas só conclui 10%. Então, esse é o problema do ensino hoje em dia, né? Não persistir ou não se encontrar no curso. E esse simpósio mostra que a gente pode ter outros caminhares, né? E não é só dado, mas é pesquisa, é analítica, né? Então, eu estou muito feliz de estar participando daqui. Obrigada. Nós é que agradecemos, né? Essa contribuição, ela não tem preço. Então, agora eu vou começar o encerramento, né? Nossa mestre de cerimônias está só fazendo assim. Mas antes eu queria ouvir o depoimento, as palavras finais de cada um dos nossos convidados. Eu vou deixar por último o Josué, porque ele é o comandante da nossa festa aqui hoje. Graças a ele que esse evento está acontecendo. Márcio? Para ser mais rápido, então, eu dar uma sugestão.
Então, todos os eventos que tiverem na área de meteorologia, climatologia, hidrologia, né, ou outras aplicações na parte da aviação, sempre, não só convidar a gente aqui, mas todo mundo aqui, para levar um pouco dessa parte de meteorologia, para o pessoal ver, né, começar a olhar um pouquinho sobre a confiabilidade das medições. Obrigado, professor. Professor Yoshi. Então, só agradecer o excelente evento, continuar, né, cada vez crescendo mais com esse evento e deixar só gratidão por tudo que faz parte também, né, tudo que vivenciei, né? Então é isso aí. Muito obrigado, viu, professor, por essa sua participação, né? A gente sabe da dificuldade que é viajar de Santa Catarina para cá, então fica aí os nossos agradecimentos da coordenação. Professor Josué. Bom, eu só posso agradecer a oportunidade da gente, em breve, né, poder ter um convênio firmado também, não é isso, Celso? Entre a instituição Centro Paula Souza e a REMESP, para que a gente dê continuidade a esse processo, né? Esse aqui é o início. Agradeço aqui ao Márcio, ao professor Yoshiaki, e quero aqui aproveitar que a gente está diante da rede meteorológica do Estado de São Paulo, de que essa rede se expanda e avisar para as empresas, né, pedir até para as empresas, aqui, porque representantes que aqui estão, que apoiem a academia, nos tragam as demandas, contem conosco, para que juntos possamos desenvolver esse processo de forma mais rápida, mais precisa, com qualidade, e às vezes é um pequeno apoio que a gente precisa, de uma manutenção de equipamento, enfim, coisa pequena que pode significar um montante muito grande adiante, né? Então, é esse o pedido que a gente faz, estamos à disposição, a academia sempre vai estar à disposição, não é isso, professor? Para satisfazer as demandas, atender as demandas da sociedade como um todo, especialmente das empresas. Eu só posso mesmo agradecer a presença de todos, uma plateia qualificadíssima, a FATEC São Paulo está aberta, e aqui agradeço ao Celso e a toda a organização pela oportunidade. Muito obrigado. Professor, muito obrigado. Nós que agradecemos a diretoria da REMESP, né? O meu presidente está lá assistindo ativamente ali, e nós temos que agradecer muito esse apoio de vocês, e, enfim, de todos aqui presentes. Eu vou dar só uma mensagem que o pessoal... Eu não sei se vocês estão conseguindo capturar as apresentações, mas não se preocupe. Ao final do evento, eu vou colocar um QR Code grandão ali, e lá vocês vão baixar todas as apresentações. Todas as apresentações que foram feitas até o presente momento e as da tarde, estarão lá, são 18 apresentações, estarão lá naquele QR Code, que é do nosso Super App. Quando nós finalizarmos, editarmos, olha lá o nosso colega lá fazendo as gravações, quando finalizarmos os nossos vídeos, vocês poderão assistir a apresentação em PDF e a pessoa, o palestrante, falando. Então, vai ser um trabalho completo que vai aparecer no celular de vocês, se tiverem o Super App da REMESP, vai aparecer todas as apresentações com os seus vídeos correspondentes. Tá bom? Era isso. Muito obrigado a todos. Muito obrigada a todos pela participação. Um instantinho, eu vou entregar o certificado de participação. Vamos fazer a foto oficial aqui na frente, por favor.